Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade antiga, poeirenta, cheia de intrigas e idolatria. E de repente você se depara com um homem, nu e descalço, proclamando palavras que ninguém queria ouvir. As pessoas o olham com desprezo, sussurram. Insultos o chamam de louco, mas ele continua, firme. Ele não é um mendigo, não é um lunático, é um profeta, um dos maiores da Bíblia. Isaías, cujo nome significa Yahweh é salvação, viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, por volta do século 8 a.C. Ele era mais do que um simples mensageiro. Era um arauto da verdade, um instrumento direto de Deus. Isaías presenciou reis subindo e caindo do trono, viu a corrupção se espalhar por Jerusalém como uma praga e enfrentou de frente um povo que preferia ouvir mentiras doces do que verdades amargas. Mas por que ele andava nu e descalço? O livro de Isaías, no capítulo 20, descreve um dos atos mais chocantes de sua trajetória. Deus ordena que o profeta retire as roupas e as sandálias e caminhe nu, como um sinal profético. A ordem parece insana à primeira vista, mas tinha um significado profundo. Deus queria mostrar por meio de Isaías o destino humilhante que aguardava o Egito e a Etiópia, nações que Judá erroneamente confiava para a proteção contra a Assíria. O gesto de Isaías era uma representação simbólica do que aconteceria com os prisioneiros de guerra. Seriam levados nus, despojados de toda a dignidade. 3 anos. 3 anos inteiros andando assim. Imagine o nível de devoção, de obediência e de coragem. Poucos profetas foram tão extremos em seus atos simbólicos e poucos suportaram tanto desprezo por parte do povo. Isaías não apenas entregava a mensagem de Deus, ele se tornava a própria mensagem. O povo zombava, claro. Alguns o chamavam de insano, outros de pecador. Afinal, estar nu em público era uma afronta aos padrões sociais e religiosos da época. Mas o que poucos sabiam é que Isaías estava vivendo o que Deus havia mostrado a ele. Um futuro de destruição, vergonha e escravidão para aqueles que rejeitavam o Senhor. A Jerusalém que Isaías conhecia estava se tornando irreconhecível. A idolatria havia corrompido o templo. Os líderes estavam mais preocupados com alianças políticas do que com a justiça. E o povo já não ouvia os profetas. Preferia os falsos profetas, que prometiam paz, enquanto a guerra se aproximava como uma sombra escura. Isaías, no entanto, permaneceu. Ele continuou proclamando a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. E não parou por aí. Suas visões iam muito além do seu tempo. Ele via o Messias, via um servo sofredor, um homem que seria traspassado por nossas transgressões, um cordeiro que não abriria a boca diante de seus acusadores. Isaías não apenas falou de destruição, ele falou de redenção. Em meio à dor e ao caos, ele trouxe esperança. Mas essa esperança vinha com um preço que, como veremos, custaria sua própria vida. A mente de Isaías parecia habitar 2 mundos, o presente corrompido e o futuro glorioso. Enquanto ele via a decadência moral de Jerusalém, ele também via visões celestiais, como no capítulo 6, onde relata sua extraordinária experiência no templo. Ele vê o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A presença divina era tão poderosa que o próprio templo tremeu. Mas não foi uma visão reconfortante. Foi aterradora. Isaías, diante da santidade absoluta de Deus, se reconhece como um homem de lábios impuros e teme por sua vida. Nesse momento, um serafim toca seus lábios com uma brasa viva, purificando-o e o preparando para a missão que viria: levar a mensagem de juízo a um povo que já não queria ouvir. A partir desse momento,
Isaías se torna uma voz dissonante. Ele alerta contra a idolatria, contra a opressão dos pobres, contra a injustiça sistemática. Suas palavras são como lâminas afiadas. Em Isaías 5, ele pronuncia uma série de ais contra os que acumulam casas e terras às custas dos necessitados, contra os que chamam o mal de bem e o bem de mal, contra os que são sábios aos seus próprios olhos. Mas nem tudo era destruição. Isaías também profetiza sobre um reino vindouro, sobre um dia em que o lobo habitaria com o cordeiro, e as espadas seriam transformadas em arados. Ele fala de um menino que nasceria, chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma das mais claras profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo assim, o povo não se comovia. A mensagem de Isaías era complexa. Esperança condicionada ao arrependimento. E isso era um problema, porque Judá não queria se arrepender. Eles estavam confortáveis em sua rebeldia, convencidos de que poderiam manipular o futuro com alianças e estratégias humanas. E então veio a Assíria. O Império Assírio era uma máquina de guerra, brutal e implacável. Suas invasões deixavam um rastro de sangue e ruínas. Isaías avisou repetidamente que Judá não deveria confiar no Egito nem em nações vizinhas, mas o rei Acaz ignorou. Ele preferiu fazer acordos secretos e pagou o preço. Jerusalém foi cercada. O pânico tomou conta. E mais uma vez Isaías apareceu. Não para confortar, mas para lembrar. A única salvação vem do Senhor. É nesse contexto que ele realiza o ato profético de andar nu e descalço. Um último grito de alerta. Uma última chance para Judá abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Mas a história não termina aí. O legado de Isaías vai muito além da sua época. Suas palavras ecoariam séculos depois, em tempos de Jesus, e ainda hoje, nos corações de quem busca entender os mistérios de Deus. Mas, como veremos, nos próximos blocos, a coragem de Isaías teve um preço alto. Um preço que envolveria tortura, sangue e morte. A trajetória de Isaías não foi marcada apenas por visões celestiais e profecias poderosas. Ela foi também selada com perseguição, traição e uma morte que poucos ousam descrever. O destino do profeta que andava nu e descalço é tão obscuro quanto suas profecias mais sombrias. E agora mergulhamos em sua parte mais trágica. O reinado do rei Ezequias havia sido uma rara exceção em Judá, um momento de restauração espiritual. Isaías, como conselheiro do rei, teve influência direta em decisões que livraram Jerusalém da destruição assíria. Ele testemunhou o poder de Deus, salvando a cidade com um único anjo, que eliminou 185.000 soldados inimigos em uma única noite. Mas a calmaria durou pouco. Após Ezequias, subiu ao trono seu filho Manassés, e com ele, a escuridão voltou com mais força do que nunca. Manassés foi, segundo as Escrituras, o rei mais perverso de Judá. Ele restaurou todos os altares pagãos que seu pai havia destruído, praticou feitiçaria, adivinhação e até mesmo sacrificou seus próprios filhos no fogo. As ruas de Jerusalém foram manchadas com sangue inocente e o templo do Senhor foi profanado com imagens de deuses estrangeiros. E é aqui que Isaías entra novamente em cena. Agora idoso, ele se recusa a silenciar. Mesmo sabendo que o rei era implacável, Isaías continua a proclamar a justiça de Deus, denunciando as abominações cometidas dentro do próprio templo. Mas Manassés não tolerava a oposição. E, para ele, Isaías representava mais do que apenas um incômodo. Era uma ameaça à sua autoridade e aos cultos que ele promovia. O profeta, já conhecido por suas mensagens duras e atos extremos, tornou-se alvo direto da fúria real.
É aqui que entramos na parte mais sombria dessa história. Segundo a tradição judaica preservada no Talmude e também em textos apócrifos como a Ascensão de Isaías, o profeta foi capturado, julgado secretamente e condenado à morte. Mas não seria uma morte comum. Isaías foi cerrado ao meio. Vivo ponto, a cena é inimaginável. Preso entre duas tábuas ocas, o corpo de Isaías foi brutalmente cortado com uma serra de madeira ou metal, enquanto ainda respirava. O sangue jorrava, e seus gemidos se perdiam entre os gritos da multidão que presenciava o assassinato com uma mistura de horror e fanatismo. Um homem santo, que dedicou a vida inteira a alertar seu povo, agora era mutilado por causa da verdade que carregava. A morte de Isaías é uma das mais brutais descritas na história dos profetas. E mesmo não estando relatada diretamente na Bíblia canônica, sua veracidade é sustentada por fontes antigas e pela tradição cristã primitiva. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, menciona os profetas que foram cerrados ao meio, em clara alusão a Isaías. Mas por que tamanha crueldade? Porque a verdade, dita com ousadia, incomoda. Isaías não apenas confrontava o pecado, ele expunha os líderes como corruptos, os sacerdotes como idólatras e o povo como cúmplice. Sua nudez profética não era só física, era uma revelação da nudez espiritual de uma nação que havia se afastado de Deus. A morte de Isaías selou seu legado. Um homem que viveu como sinal vivo, que viu o trono de Deus com seus próprios olhos e que anunciou o Messias séculos antes de sua vinda. Agora repousava em silêncio, enterrado como um mártir, mas seu sangue não foi derramado em vão. Mesmo após sua morte, a influência de Isaías não cessou. Suas palavras continuaram ecoando nos pergaminhos, nas sinagogas e, mais tarde, nas igrejas cristãs. O livro de Isaías se tornaria uma das obras mais lidas e citadas de toda a Bíblia. E não por acaso. Suas profecias sobre o Messias são algumas das mais detalhadas e impactantes do Antigo Testamento. Ele descreve com precisão não apenas o nascimento de Cristo, mas também seu sofrimento e morte. Isaías 53 é um dos capítulos mais profundos de toda a Escritura. Nele, o profeta descreve um servo sofredor, desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento. Ele fala de alguém que seria traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Alguém que, mesmo inocente, não abriu a boca como um cordeiro levado ao matadouro. Milênios depois, os seguidores de Jesus olhariam para essas palavras e reconheceriam nelas o retrato exato do seu Salvador. A precisão profética de Isaías é tão impressionante que muitos estudiosos modernos questionaram durante séculos se o texto não teria sido escrito após os eventos do Novo Testamento. Mas os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, provaram que o livro de Isaías já existia séculos antes de Cristo. O impacto do profeta vai além da religião. Suas palavras influenciaram líderes políticos, movimentos de justiça social e revoluções espirituais. Martin Luther King Jr., por exemplo, frequentemente citava Isaías em seus discursos. A visão de um mundo onde o leão se deita com o cordeiro se tornou símbolo de paz e reconciliação universal. Mas o que poucos entendem é o preço por trás dessas palavras. Cada versículo carregava a dor de um homem que foi odiado por dizer a verdade. Isaías não viveu para ser aclamado. Viveu para cumprir um chamado. E isso, para ele, era mais importante do que sua própria vida. E ainda hoje, suas profecias continuam se cumprindo. O mundo, como nos dias de Isaías, continua cego, surdo e insensível à voz de Deus. Mas há aqueles que ouvem, aqueles que sentem, e é para esses que a mensagem de Isaías ainda arde como fogo no coração. A morte de Isaías não foi o fim.
Foi o início de um eco espiritual que transcendeu o tempo. Seu corpo foi silenciado de forma brutal, mas sua voz atravessou séculos. A mensagem do profeta que andava nu e descalço, que enfrentou reis, multidões e até a própria morte, se tornou eterna. Através dos séculos, muitos tentaram silenciar os profetas. Mas como calar uma verdade que vem de Deus? Isaías é um exemplo claro de que a verdade pode ser perseguida, torturada, cerrada ao meio, mas nunca destruída. O impacto espiritual de Isaías se estende até os tempos modernos. Ele é citado diretamente mais de 60 vezes no Novo Testamento, sendo uma das figuras mais reverenciadas da profecia bíblica. Suas palavras moldaram o pensamento cristão, influenciaram a teologia da salvação e abriram o caminho para o entendimento do papel do Messias. Mas não foi apenas sua precisão profética que o tornou imortal. Foi sua entrega absoluta. Isaías não era apenas um mensageiro. Ele era a encarnação viva da mensagem. Ele viveu o que pregou, chorou pelos pecados do povo, se humilhou diante de Deus, suportou o escárnio e, por fim, entregou sua vida. Esse exemplo ecoa até hoje. Em um mundo que continua se afastando de Deus, onde as verdades espirituais são ridicularizadas, o chamado de Isaías continua atual. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta feita por Deus no capítulo 6 ainda ressoa no coração daqueles que se atrevem a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Há algo de profundamente perturbador, porém necessário, na história de Isaías. Ela nos confronta com uma realidade espiritual dura. Os verdadeiros mensageiros de Deus quase nunca são aplaudidos. São perseguidos, ignorados, eliminados. Porque a verdade machuca. Ela quebra ilusões. E, acima de tudo, exige mudança. Por isso, o grito de Isaías, ainda que cerrado ao meio, nunca foi totalmente silenciado. Ele vive nas Escrituras, vive nas almas daqueles que leem suas palavras e sentem o coração arder. Vive em cada ato de coragem profética, mesmo nos dias de hoje, quando falar a verdade pode custar tudo. Isaías nos ensina que obedecer a Deus não é confortável, é custoso, doloroso, solitário, mas ao final é o único caminho que leva à eternidade. E esse caminho Isaías percorreu até o fim, mesmo que o fim tenha sido uma serra. A história de Isaías é um espelho cruel, mas necessário para todos nós. Ela revela o que acontece quando um homem decide viver não para si, mas para a verdade. Ele foi desprezado por uns, assassinado por outros, mas exaltado por Deus. Enquanto muitos profetas buscavam aceitação, Isaías buscava fidelidade. Ele não temeu se despir diante da sociedade, porque já havia se despido de si mesmo diante de Deus. Ele não hesitou em se tornar escândalo, porque sabia que a única salvação real vinha por meio do escândalo da cruz, algo que ele viu séculos antes de acontecer. A moral dessa história é brutal, mas necessária. A verdade não é confortável, mas é libertadora. E os verdadeiros profetas, aqueles que andam contra a corrente, quase sempre são perseguidos. Porém, é nesses que Deus deposita sua glória. O legado de Isaías não é apenas teológico, é existencial. Ele nos desafia a viver com coragem, a falar mesmo quando ninguém quer ouvir, a nos levantar mesmo quando o mundo tenta nos enterrar. Ele mostra que a nudez espiritual, a exposição total diante de Deus, é o primeiro passo para uma vida que vale a pena ser vivida. E, se preciso, uma morte que vale a pena ser sofrida. Isaías viu o trono de Deus, viu a glória, viu o Messias, mas, acima de tudo, viu que viver para a verdade é mais importante do que viver para si mesmo. E sua vida, sua morte e suas palavras continuam como
Um chamado: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te, talvez hoje, mais do que nunca, o mundo precise de profetas como Isaías. De vozes que não se curvam à cultura, que não têm medo do ridículo, que não temem a cruz. Profetas que estejam dispostos a andar nus, simbolicamente ou literalmente, para expor a nudez espiritual de uma geração perdida. E você, o que vai fazer com essa história? Vai ignorar, vai seguir como se nada tivesse acontecido, ou vai ouvir e se levantar? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.